E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, porque concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora, toda hora está valendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo, professor da Oficina de Exatas, sou professor de Matemática e Física, sou formado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos começar aqui um curso totalmente gratuito para a Escola de Aprendiz de Marinheiro, né? Esse curso é um curso de questões, eu vou resolver todas as questões das provas, todas as questões de física da prova de Aprendiz de Marinheiro, desde 2004 até 2018. As aulas vão sendo lançadas aí no YouTube e elas vão ser sempre por assunto, certo? Eu vou seguir os assuntos que estão comprados lá no edital do aprendiz. Primeiro assunto que nós temos lá é o movimento uniforme, né? São as questões que nós vamos ver hoje, são duas partes essa aula. Nesse primeiro vídeo vai ter as questões do movimento uniforme. A primeira questão é essa aí de 2005. Na quarta edição da Travessia dos Fortes, prova de natação entre o Forte Copacabana e o Forte do Leme, realizada no Rio de Janeiro, o vencedor completou o percurso de 3.800 metros em 42 minutos. Qual foi aproximadamente a velocidade média desenvolvida pelo ganhador em metros por segundo? Então, o que nós tiramos daí? Ele quer saber qual a velocidade média, né, que o vencedor da prova fez, visto que ele percorreu uma distância de 3.800 metros em 42 minutos. E ele quer saber a velocidade média, e essa velocidade média tem que estar em metros por segundo. Então, qual é a situação? A situação é o seguinte: o camarada está aqui no Forte Copacabana e vai nadar até aqui no Forte do Leme. Aqui Copacabana e aqui Leme. Essa distância é de 3.800 metros e ele ganhou percorrendo essa distância em 42 minutos. E ele quer que a gente determine a velocidade média. A velocidade média é o quê? ΔS, a variação da distância percorrida, sobre ΔT, a variação do tempo. Ou seja, eu vou pegar a distância que ele saiu daqui de Copacabana e foi até o Leme. Ele me deu 3.800 metros. O que é o ΔS? O ΔS é justamente a variação da distância. A variação da distância é sempre o quê? A distância final menos a distância inicial, né? Se eu considerar que a origem do movimento, esse ponto é o ponto zero em Copacabana e no Leme é o ponto 3.800. Então, esse ΔS é o quê? 3.800 menos zero, certo? Que vai dar 3.800, ok? E o ΔT? ΔT é a mesma coisa, é a variação do tempo, né? É o tempo final menos o tempo inicial. Aqui em Copacabana eu vou considerar o tempo como zero, que é o início, ou a hora que eu marquei o cronômetro, e aqui no Leme ele vai marcar 42 minutos. Esse aqui, pessoal, no caso da velocidade média, é o tempo que a gente chama tempo de relógio. Aqui não interessa se o camarada parou aqui, ele estava cansado, deu uma paradinha, olhou para trás, os outros não vinham, se ele nadou em outro sentido, veio para cá, não interessa o que ele fez. Interessa que ele saiu daqui no tempo zero e chegou aqui no tempo 42, certo? O que interessa é isso, é o tempo do relógio, para a gente usar no caso da velocidade média. Então, quando ele saiu daqui, o tempo era quando ele chegou, o tempo estava marcando 42 minutos e o inicial foi zero. Isso é 42, certo? Agora o que nós temos? O tempo aqui ele está em minutos, certo? E a resposta nós queremos em segundo, nós queremos metro por segundo. O percurso já está ok, já está em metros. Agora a gente tem que passar isso aqui de minutos para segundos, certo? Então, como é que a gente faz isso? Ora, se 1 minuto tem 60 segundos,
42 minutos, quantos segundos vai ter? Basta eu multiplicar por 60, certo? Agora vamos fazer essa operação, ó. Esse zero eu posso cortar com esse zero. Para facilitar as coisas, a minha divisão, a gente pode fazer aqui alguma simplificar, né? Nós temos em cima, eu vou botar aqui, nós temos 380 e embaixo 42 vezes 6, sem realizar a divisão. 380 dá por 2, né? Eu posso dividir por 2, que vai dar 190. 42, se eu dividir por 2, vai dar 21, certo? Aqui não dá mais por 2, mas aqui dá, e aqui dá. Então, se eu dividir 190 por 2, vai dar 95. Se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Então, ficou em cima 95 e embaixo 21 vezes 3. Ou seja, ficou 95 dividido por 21 vezes 3, 63. Eu fazendo essa continha, 95 dividido por 63, 95 por 63 dá 1, vem o 63 para cá, 5 menos 3, 2, 9 menos 3, 32, 32 é menor do que 63, já não cabe, então eu tenho que botar o zero e baixar a vírgula, colocar a vírgula e baixar um zero, né? Ora, 60 por 5, vamos ver aqui, ó, 3 vezes 5, 15, e vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 315, certo? E sobrou 5 aqui. Esse aqui é o resto, 1,5 é o valor dessa divisão, ele quer aproximadamente, certo? Não tem nenhum outro valor, já não botou 1,6, que é justamente para isso, né? Então, essa divisão aqui vai dar 1,5 metros por segundo, é a velocidade que esse camarada, o vencedor da prova, desenvolveu para vencer a prova, o gabarito, então, na letra C de casa. Beleza? Continuando, pessoal, na prova de 2005 também caiu mais uma questão sobre o movimento uniforme. Essa questão aí, durante uma tempestade, um observador na janela de sua casa vê a queda de um raio e após 3 segundos houve o barulho, trovão, provocado pela expansão violenta do ar durante a passagem desse raio. Considerando-se a velocidade de propagação do som no ar, cerca de 340 metros por segundo, conclui-se que o local da queda do raio está a uma distância em relação ao observador de aproximadamente. Então, o que aconteceu? Um observador está num ponto qualquer, certo? O observador está num ponto qualquer e ele vê a uma dada distância, né, um raio. Ele observa um raio. O tempo de 3 segundos depois que ele observa o raio, ele ouve o barulho do trovão. Por que isso acontece? Porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. A velocidade do som, 340 metros por segundo. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então você é praticamente instantâneo, né, a essa distância. Você vê a luz, o raio, né, a luz que o raio provoca, antes do trovão. Então, ele pode calcular essa distância, né, saber a que distância aquele raio caiu, se ele contar o tempo de que ele vê o raio até a hora que ele ouve o trovão, o barulho, né? Aí ele pode determinar a distância, porque a velocidade é ΔS. Opa, desculpa, né? ΔS é o que? A velocidade vezes ΔT. ΔS é a distância que o som vai percorrer. A velocidade é a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. ΔT é o tempo entre ele ver o raio e ouvir o som, certo?
que foi 3 segundos. ΔS é o quê? 3 vezes 0, 0, 12, e vai 1, 9, 10. ΔS, então, é 1020 metros, certo? Porque aqui está em metros por segundo, então essa resposta está em metros. Então, atenção aqui, na hora de colocar, se ele quer aproximadamente, se eu fizer essa aproximação, né? Esse ΔS 1020, que está em metro, para me passar para quilômetros, o que eu faço? Eu divido por 1000. Dividir por 1000 é andar 3 casas decimais. Ó. 1, 2, 3. Então, 1,02 quilômetros. Ele aproximou só até a primeira casa decimal, então corta esse 2, fica 1,0 quilômetro. Gabarito, letra C. Atenção para na correria ali da questão não ter marcado na letra D. É aproximadamente 1 quilômetro a distância que ele está. Beleza? Continuando, pessoal, então, prova de 2007, mais uma questão sobre movimento uniforme. Um navio de busca dispõe de um equipamento que emite ondas sonoras, sonar, para mapear o fundo do mar. Para determinar a profundidade onde está navegando, um sinal sonoro é emitido e detectado 0,8 segundos depois. Sabendo que a velocidade de propagação desse sinal sonoro é constante e tem intensidade de 1450 metros por segundo na água do mar, qual a profundidade do local onde o navio está navegando? Então, a situação, eu tenho um navio, está navegando no mar, e ele é equipado com sonar que vai detectar a profundidade daquele local onde eles estão navegando. Como é que basicamente o sonar funciona? Aqui eu estou com o navio aqui, né, está no mar aqui, e o sonar está aqui. E aqui está o final, está o fundo do mar. Esse sonar, ele emite ondas sonoras que refletem no fundo do mar e volta e é detectada pelo sonar, o sonar. Então, eu sei a velocidade que uma onda sonora se propaga na água do mar, né, que é em média é 1450 metros por segundo quadrado, por segundo, e eu determino o tempo que leva para uma frente de onda sair, refletir e voltar, né? No caso aqui desse sonar, ela levou 0,8 segundos. Ora, só que ela levou 0,8 segundos desde a emissão até a detecção. É o que está dito aqui, ó, emitido e detectado. Ou quer dizer, ela em 0,8 segundos, ela percorreu essa distância 2 vezes, certo? Uma para ir e outra para voltar. A mesma frente de onda percorreu essa distância 2 vezes. Refletiu no fundo do mar e voltou. Então, o tempo que ela levou, que uma frente de onda levou desde a sua emissão até a detecção, foi de 0,8 segundos. Para ela percorrer essa distância é o quê? 0,8 dividido por 2, que é 0,4 segundos, para ela percorrer apenas essa distância, certo? No caso daqui, 0,8 segundos, ela percorre 2 vezes, na ida e na volta. Então, ΔS é o quê? Para me determinar essa distância, eu sei ΔS é o quê? V vezes ΔT. V é quanto? 1450, velocidade do som na água. ΔT é a distância que ela percorreu ou na ida ou na volta. 0,4. ΔS, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20 e vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. E vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Uma casa decimal, uma casa decimal. ΔS,
5.800 metros. É a profundidade que tem as águas no local onde esse navio está navegando. Gabarito, letra B, certo? Lá, pessoal, continuando mais uma questão da prova de 2007, questão sobre movimento uniforme. Um submarino submerso detecta um navio a uma distância de 1.500 metros e dispõe de um torpedo que se desloca a velocidade constante de 15 metros por segundo. Considerando que o submarino está posicionado na origem de um sistema de referência e que a equação horária do torpedo é S igual a 15T, qual é o tempo necessário para que o torpedo atinja o navio? Então, a situação é o seguinte: eu tenho aqui um submarino que está submerso e ele tem um torpedo e ele detecta um navio a uma distância de 1.500 metros. Quando ele lançar o torpedo com uma velocidade de 15 metros por segundo, ele quer saber a distância, o tempo necessário para que o navio atinja, para que o torpedo atinja o navio, né? Ele já está dando a equação horária do torpedo, S é igual a 15T, onde S é o quê? A distância que o torpedo vai ter que percorrer. Essa distância é a mesma distância do submarino ao navio, 1.500 metros. 15 já é a velocidade do navio, do torpedo, 15T. Então, T é o quê? 1.500 dividido por 15, T é igual a 100 segundos. Olha na resposta, não tem 100 como resposta, não tem 100 segundos, mas tem em minutos e segundos. Ora, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 100 menos 60 é igual a 40. Então, desses 100 segundos, eu tiro 60 e fica 1 minuto. O que sobra? Dos 100 menos 60, sobra 40. 1 minuto e 40 segundos. Gabarito, letra D. Continuando, pessoal. Prova de 2008, caiu essa questão aí. Então, nós temos a figura ali, em cima e embaixo a questão em si. Um mensageiro faz todos os dias o trajeto entre as cidades A e C, né? A cidade A e a cidade C, passando pela cidade B, cumprindo um horário pré-estabelecido conforme mostra a ilustração apresentada. A velocidade média em km por hora desenvolvida pelo mensageiro entre as cidades A e C é, então, está aqui, cidade A, ele sai às 8 horas da manhã, percorre 130 quilômetros até a cidade B, quando chega às 10 horas. Depois, percorre 200 quilômetros e chega até a cidade C às 14 horas. Como eu disse lá na primeira questão, a velocidade média, o que nos interessa é ΔS sobre ΔT, e esse ΔT aqui é a hora do relógio. Não importa o que ele fez nesse trajeto. Se daqui da cidade B ele ficou parado, ele almoçou no meio do caminho, não importa. Importa o horário do relógio. Então, a velocidade média é o quê? ΔS, nesse percurso entre A e C, que é o que ele quer. Entre A e C, quantos quilômetros são? 200 mais 130, certo? E o ΔS são quantas horas? Ora, entre 8 da manhã e 2 da tarde, nós temos 6 horas, certo? Então, a velocidade média é 330 dividido por 6. Se nós fizermos essa divisão, 33 por 6 dá 5. 6 vezes 5, 30. Para 33 sobra 3.
baixo zero, 30 dividido por 6 dá 5 e resto zero, 55 km por hora é a velocidade média, gabarito letra C de casa. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Última questão de hoje, né? Questão da prova de 2010. O navio representado pela figura abaixo tem como missão mapear as profundidades existentes numa determinada baía. Munido de um sonar colocado no seu casco, o navio emitiu uma onda sonora com velocidade de 1.500 metros por segundo, recebendo a onda refletida, eco, no intervalo de tempo de 0,08 segundos. Sabendo que a onda foi emitida na direção vertical, é correto concluir que a profundidade H medida no local foi D. Então, questão semelhante à da outra prova. Isso mostra a importância da gente sempre estar fazendo questões de provas anteriores, porque as questões acabam por se repetir e aquele que faz essas questões, ele tem mais facilidade na hora da prova, porque ele já conhece a questão, então as questões são semelhantes, e isso que aconteceu nessa prova aqui. Certamente quem estudou também por esse método, resolvendo as questões de prova anteriores, não teve dificuldade para acertar essa questão. A situação é a mesma, está aqui o navio navegando, tem um sonar aqui embaixo, né, no casco do navio, e ele quer determinar a profundidade H da onde ele está navegando. Essa profundidade H, ela vai ser o quê? O produto da velocidade do som na água vezes o tempo que ela leva para percorrer essa distância. Mesma coisa da outra situação, ele levou um tempo de 0,08 segundo para receber a onda refletida. Ou seja, ele emitiu, ela refletiu e ele recebeu de volta. Então, esse tempo ele tem que ser pela metade, certo? Porque esse tempo de 0,08 segundo é o tempo total para a onda ir e voltar, certo? Então, essa distância H é o quê? A velocidade do som na água, 1.500 vezes 0,04. Essa distância H vai ser o quê? Ó, tenho 2 zeros aqui e 2 casas depois da vírgula. Então posso cortar esses 2 zeros e esses 2 zeros, ficar 15 vezes 4, H é 60 metros. Então, a distância, a profundidade que existe desse ponto aqui onde o navio está navegando é uma profundidade de 60 metros, o gabarito está na letra B. Certo, pessoal? Na próxima aula nós vamos voltar resolvendo mais questões das provas da EAN. Essa prova, então, nós resolvemos já todas as questões de movimento uniforme que caíram de 2004 até 2010. Na próxima a gente vê de 2011 a 2018. Qualquer dúvida, sugestão, estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato aqui pelos canais do YouTube. Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero encontrar vocês na próxima aula.